Existe um medo enorme em quem está endividado. Muita gente pensa o seguinte: se eu atrasar essa dívida, o banco vai acabar me processando. Mas a verdade é que os bancos não processam pessoas de forma aleatória. Existe uma lógica econômica muito clara por trás disso. Na prática, o banco toma uma decisão baseada em 3 coisas. Primeiro, o valor da dívida. Segundo, o patrimônio do devedor. E terceiro, a probabilidade de recuperar dinheiro. E entender essa lógica muda completamente a forma como você negocia uma dívida. Nesse vídeo, eu vou te explicar como que os bancos realmente pensam quando decidem entrar na justiça contra alguém. Então, se você tem esse medo, já acompanha o vídeo até o final. E se você está endividado e precisa sair do caos financeiro, já segue o meu canal, que toda semana eu tenho vídeo para te ajudar a sair das dívidas. Primeira lógica, o custo versus a recuperação. A primeira coisa que o banco analisa é muito simples: uma conta. Entrar com processo judicial custa dinheiro. Tem custas judiciais, honorários de advogado, estrutura de cobrança e tempo de processo que pode levar anos. Então o banco sempre se pergunta uma coisa muito simples: vale a pena gastar dinheiro para tentar recuperar essa dívida? Se o banco acredita que vai gastar dinheiro e não vai encontrar nada para penhorar, muitas das vezes ele prefere não processar. E isso explica uma coisa importante: existem milhões de dívidas no Brasil que nunca viram processo. Elas ficam em cobranças extrajudiciais. Aliás, se você quer aprender a negociar com o banco de maneira extrajudicial, já vem conhecer o método dos 6 passos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os 6 passos infalíveis que já ajudaram mais de 5.000 pessoas a saírem das dívidas com descontos que podem chegar até 90%. Uma outra coisa que influencia muito também é o valor da dívida. Quanto maior o valor, maior tende a ser a probabilidade do processo. Não existe uma regra absoluta, apesar de ter muito advogado especialista em direito bancário que fica dizendo que acima de 30 esse banco faz, abaixo o banco não faz. A verdade é que dívidas muito pequenas raramente justificam um processo de judicialização. Vou tentar te dar um exemplo. Dívidas muito baixas, muitas vezes, ficam apenas numa cobrança extrajudicial. Mas quando a dívida começa a chegar em valores mais altos, o banco começa a avaliar com mais atenção. Porque aí pode compensar a justiça. Mas mesmo dívidas grandes não são automaticamente processadas. Existe também um outro fator ainda mais importante: o banco também analisa o teu patrimônio. Hoje os bancos têm acesso a muitas bases de dados. Eles conseguem identificar imóveis no seu CPF, veículos registrados, participação em empresa, movimentação financeira, vínculos de renda. E isso muda completamente a análise. Se o banco identifica que você tem um patrimônio, a chance do processo vai aumentar. Porque o objetivo de um processo judicial não é apenas cobrar a dívida. O objetivo é encontrar algo para penhorar e que pague a dívida. E aí na justiça existem algumas ferramentas para isso que o banco pode pedir, como por exemplo, bloqueio de conta bancária, bloqueio de veículos, acesso a informações da Receita Federal. Se o banco acredita que existe patrimônio para penhora, o processo passa a fazer mais sentido. Tem ainda um fator muito importante, que é o tipo da dívida. Exatamente, o tipo de contrato. Algumas dívidas são mais fáceis de serem cobradas judicialmente, como por exemplo, os empréstimos pessoais, financiamentos, contratos com garantia, porque são consideradas confissões de dívida. Esses contratos normalmente têm documentos mais fortes juridicamente, e isso facilita muito a cobrança, porque eles entram diretamente com uma ação de execução. Já algumas dívidas, como cartão de crédito, cheque especial, passam por um caminho diferente. Elas ficam um tempo numa cobrança extrajudicial e quando vão para a justiça entram com ações mais demoradas, como ações de cobrança ou monitórias. Ou seja, nem toda dívida vai ter o mesmo comportamento jurídico. Mas tem uma coisa que quase ninguém sabe: os bancos também usam de modelos estatísticos. Sim, os bancos usam desses modelos para entender o nível de recuperação de crédito, ou seja, a chance que eles têm de realmente ganhar algum dinheiro a mais de você. Para isso, eles avaliam o histórico do cliente, score, renda estimada, até a região, idade da dívida, idade do devedor, perfil de pagamento ao longo da vida. Com base nisso, o banco calcula uma coisa: qual é a chance real da gente recuperar esse dinheiro? Se a probabilidade de recuperação for alta, o processo sim pode acontecer. Se for baixa, muitas das vezes o banco vai preferir negociar ou então vender essa dívida com desconto para umas empresas do tipo Recovery, Ipanema, ou empresas que compram a dívida do banco e depois vão cobrar de você. É por essas e outras que quando eu analiso um caso de dívida, eu sempre observo 3 fatores principais. Primeiro, o valor da dívida. Segundo, se a pessoa possui bens, possui patrimônio. Terceiro, qual é o tipo de contrato que originou aquela dívida. Esses 3 fatores dizem muito mais sobre o risco de processo do que simplesmente estar devendo. E quando você entende essa lógica, você para de negociar com medo e começa a negociar com estratégia.
Porque dívida não se resolve apenas pagando, pessoal. Ela se resolve entendendo o jogo que está sendo jogado. Se você quiser um plano estratégico para poder quitar a sua dívida, eu posso montar isso para você. Eu vou deixar o link da minha metodologia aqui embaixo. Vai lá conhecer, me chama no nosso WhatsApp que eu posso criar isso para você. E se você gostou desse vídeo, não vai embora sem deixar teu like, se inscreve no canal e acende o sininho de notificação para você ficar sabendo quando eu colocar vídeo aqui toda semana. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.